Apenas Bento, glória da fantasia verde. Baião na manchete. Sertão, vai minha canção, em memória de Jesus, sua imagem e semelhança, louvação da comunidade, ciranda da paz. Sertania, ressignificação poética e visual da missa sanfonada de Flávio Paiva. Eu vi e percebi muitos elementos de linguagens. A poesia, o cinema, a pintura, a arte, a questão da leitura, da escrita, da literatura como um todo, os aspectos específicos da apropriação daquilo que a gente chama de cultura e arte, todas as linguagens artísticas, todas as expressões, faces, desenhos, tudo aquilo que a gente consegue transmitir, transformar em emoção, está muito na leitura, na forma como a gente escreve, filma, nesse cenário mágico e místico. É o que eu pude ver rapidamente na Sertânia, inclusive quando vem a questão da música sanfonada, né? Perdão, da missa sanfonada. Aí envolve a religião, envolve a fé, envolve a espiritualidade, a questão da música, a regionalidade, tantas riquezas, sabe? Que por vezes nós não nos apropriamos, não conhecemos e em alguns casos, pasmem, até algumas pessoas se envergonham. Mas nós temos a obrigação, e o povo tem a obrigação, e muitos também conhecem essa fortaleza do que é a arte, a cultura, aquilo que a gente vive no dia a dia. Não pude deixar de me emocionar, de lembrar da saga sertaneja dos meus pais, dos meus avós, da doçura e, ao mesmo tempo, da valentia, da galhardia que o sertão e aquela vegetação, aquele bioma tão aparentemente, só aparentemente inóspito, representam. Então, foi muito bom de ver toda a fotografia, toda a musicalidade, toda a doçura temperada com um vigor e uma força tão únicas. A rabeca tem um som que sai das entranhas e realmente um som ancestral, porque a rabeca é o instrumento que antecedeu o violino, né?
Na verdade, o violino veio da Rabeca e a Rabeca se manteve até os dias, se mantém até os dias de hoje, né? Viva ainda na cultura dos povos do mundo, né? E no Brasil não foi diferente. Veio aí nas caravelas e também tem indícios também dos próprios índios já tocarem um instrumento de arco também, né? Então, a rabeca é um instrumento que fala muito de nós, é um instrumento muito interessante e é um instrumento que eu tenho como instrumento principal, apesar de me considerar instrumentista, toco trombone, tubo, instrumento de sopro, né? Clarinete, mas a rabeca é um instrumento que eu tenho me dedicado. Essa palavra sertania, assim, foi muito bem colocada porque é uma palavra feminina, né? E eu me identifico com o movimento feminista, então acho bem interessante essa colocação da sertania, um novo conceito, né? A partir do trabalho inicial, que é a missa sanfonada. Quando você se vê na situação de colocar sua voz no texto, e aí a voz, ela diz muito do que sentimos, ela diz muito do que o texto nos traz, que sensações, que imagens esse texto nos traz. Então, você pensar uma independência, você pensar uma manchete, que ela existe enquanto lugar físico, mas ela é, eu penso, acima de tudo, simbólico, um lugar simbólico que representa um sertão imenso, um sertão gigante, que está em diferentes regiões, mas que está dentro de cada um também. Então, uma coisa é ouvir, né, a missa sanfonada, que é lindíssima. Outra coisa é você trazer a sua voz para uma ressignificação do texto. E aí é você ficar recitando para si mesma, é você ficar lendo, é você trazer imagens para esse texto, o que ele te diz, o que os seus sentimentos diz também desse texto, diz para esse texto, é essa troca, essa simbiose. E aí você vai tentando vozes, né? Inicialmente foi feito, todo o trabalho foi feito no celular, como está colocado na matéria que saiu, né, no jornal. Foi feito no celular depois, quando eu vi a dimensão do trabalho, quando o Marcos me mandou uma prévia me pedindo segredo, e aí é que eu estou revelando, tá, Marcos? Quando o Marcos me mandou uma prévia com esse som lindíssimo de rabeca, eu sou assim uma apaixonada por violino, e aí traz essas profundezas dos tantos sertões que nos habita, você começa a achar que a sua voz não está à altura, né? Eu fiquei pensando, eu até falei com o Marcos, vendo a dimensão do trabalho, eu penso que eu deveria ter ido para um estúdio. E cheguei a falar isso para o Flávio, né? Flávio, olha, o trabalho está saindo de uma lindeza, de uma boniteza, que eu agora estou super arrependida porque não fui gravar no estúdio, gravei do celular mesmo. E aí ele falou assim, que tá ótimo porque tá natural, né? É a voz, talvez a voz mais natural possível, foi essa que eu lancei a partir dos meus sentimentos, das minhas sensações que o texto me trouxe. E aí depois eu fiquei feliz, né? Talvez tenha sido realmente a melhor forma dessa naturalidade, porque aí traz também toda essa questão de sertão. Quando eu vi as imagens, né, que o Marcos trouxe da capota de Pereiro, é fruto, não é? Mas eu chamo capota por uma memória de infância. E aí ver essa capota num trabalho belíssimo do Fábio, voando sobre o sertão, gente, isso assim é lindíssimo. E penso que foi uma escolha muito assertiva. Claro que foi pensada, né? Não foi uma escolha aleatória, foi uma escolha de sentidos que certamente o Flávio vai já falar do sentido do uso do fruto do pereiro. Mas eu achei assim de uma lindeza, de uma boniteza, porque ao mesmo tempo, como ele coloca no texto que está no jornal, ao mesmo tempo em que traz a dureza e que também está na letra do Flávio, que traz a dureza do sertão, a dureza da vida, traz também a delicadeza que habita em cada um de nós. Porque, ao mesmo tempo em que o Flávio vai explicar melhor a concepção, né, da imagem,
mas ao mesmo tempo em que o pereiro é resistente, é de certa forma meio grosseiro quando você pensa na árvore em si, ele traz a delicadeza das flores, traz a beleza do aroma, né? E a capota, que eu penso que ela dorme na memória de muitas pessoas, memória de infância de muitas pessoas. Então, assim, foi um trabalho muito bonito, muito gostoso de fazer, e a cada vez que nos era apresentado as prévias do trabalho, eu ficava mais encantada ainda. E aí nós temos essa ressignificação que ficará aí, não é? Em homenagem a Tonzinho, pai do Flávio, mas há muitos outros Tonzinhos que estão no sertão participando da dureza, né? Das dificuldades que é a vida do sertão, mas também das doçuras que ele também nos traz. Então, em nome dos Tonzinhos, das tantas Socorros, não é? Das tantas Marias, Terezas, Josés, Antônios, uma infinidade de vozes, eu acredito, que perpassa a sertania. Nós fizemos uma opção, eu e o Flávio, do plano sequência, né? É um plano de sentimento, né? Mas ao mesmo tempo de calma, né? Não é não é um vídeo para os apressados, é um vídeo para quem tem calma. Ele é cadenciado, ele não tem essa coisa da decupagem, não tem um corte, né? É só o início e o fim. Então isso é uma linguagem muito interessante, porque a Efigênia e a Ana e o Samuel colocaram exatamente isso. Aí, Flávio, eu gostaria que você falasse, porque você é o autor de tudo, né? Do que significou não só a sertania ressignificada, mas a própria missa sanfonada, fizesse para a gente aí esse retrô e trouxesse para a gente a imagem do autor, né? Quando eu fiz a missa sanfonada, em 2004, esse sentido do lugar distante, a longura, ele estava mais presente do que nesse trabalho que foi feito agora. Se você observar no primeiro poema, O Bento Apenas Bento, na primeira música, ele termina dizendo: isso talvez aconteça por ser Bento, aquele filho do Brasil de dentro e que nada compreende. Ele falando sobre as incompreensões, né? E esse filho do Brasil de dentro é a sertânia, né? A sertania na sua concepção original. Nessa dimensão que, vamos dizer assim, a recriação conceitual que eu procurei fazer foi para acompanhar o que os meninos também fizeram, né? A Efigênia, o Marcos, o Samuel. Na realidade, o reitor falou de outra coisa que eu anotei aqui também, achei muito interessante, quando ele falou essa conversa de linguagens distintas, né? Na verdade, nós temos aí uma tríade dialógica, né? Com um percurso narrativo construído em cima dessa tríade, né? Em que tem a leitura recitada da Efigênia, que traz uma serenidade, uma organicidade, uma naturalidade ao sentimento da obra. Isso eu achei maravilhoso, Efigênia. Realmente, a história do celular foi ótima, assim, porque acabou produzindo essa coisa bem mais natural, né? Como eu falei para você na época. A ideia do plano sequência, do Marcos, ela, para mim, trouxe uma coisa muito importante, porque acho que foi a professora Ana Cláudia Show que falou de pulsação, né? Ali, quando o Marcos foi filmando, era como se a gente estivesse contemplando, né? É um olhar, você está dentro da câmera com ele e vai olhando cada coisa, né? Tudo que vai se passando. As locações lá tanto na Fazenda Manchete como na Pedra Lisa, elas foram escolhidas a dedo, em cima da temática de cada poema, para que realmente falasse e traduzisse o sentimento desse olhar que o Marcos estava conseguindo fazer e conseguiu fazer com o plano sequência.
O Samuel, ele, numa mensagem que ele mandou para mim, eu achei muito legal, que ele falou de prosa, né? Estou fazendo aqui umas prosas com a Rabeca, né? Então, ele teve uma liberdade total da recriação, que eu achei isso maravilhoso. Ele é um grande maestro, um grande músico. E esse proseado, né? O Marcos falou aí de arquétipos, né? Porque tem uma coisa interessante, que quando eu fui escolher o instrumento da missa sanfonada, evidentemente, sanfonada foi a sanfona, né? Porque a sanfona, ela, de certa forma, significa para nós nordestinos um espírito nordestino, né? Uma alma nordestina. A sanfona, depois, principalmente aí depois da década de 1950, quando Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira criaram o baião, a sanfona ganhou um espaço muito notório na cultura brasileira e, sobretudo, na cultura nordestina. Quando o Samuel traz a rabeca e expressa sonoramente a missa sanfonada pela rabeca, ele nos leva para o sertão profundo que tem dentro de cada um de nós e que está dentro da construção da cultura brasileira, não só nordestina, né? Quer dizer, a rabeca como instrumento de origem persa, que chegou na Europa, uma coisa muito importante é porque, como era um instrumento que foi, de certa forma, relegado, ele chegou aqui dentro das pessoas, ele não chegou fora, como os outros instrumentos, né? Então, as pessoas construíram a rabeca aqui. Os forrobodós, o samba, que na realidade as nossas festas, que depois nós passamos a chamar de forró, a gente chamava de samba, né? Os sambas, até a primeira metade do século XX, eles eram tocados e animados com rabeca. A rabeca era o instrumento principal. Então, essa ressignificação, ela trouxe uma coisa muito importante, porque o sentido de contemporâneo está exatamente naquilo que me toca no momento em que eu estou vivo, no momento em que eu tenho um contato com aquela sensação que está sendo posta. Então, Samuel, com a sua rabeca, traz uma coisa que está na parte mais profunda da nossa construção cultural e coloca à frente, porque coloca como uma expressão de um sentimento projetivo, um sentimento que vai na perspectiva de um sentimento onde a percepção do Nordeste, onde a percepção do que se chama sertania ganha nessa ressignificação da obra esse aspecto feminino que o sertão tem muita dificuldade de ser tratado pelas suas características femininas, né? Então, Marcos, observando a construção do vídeo, né, você vê, por exemplo, o Bento Apenas Bento, o Samuel joga lá a rabeca com o violão, no momento em que você se direciona rumo ao monumento de pedra, o monólito, que está no meio do sertão alto. O Baião da Manchete, ele dá uma guinada, porque ele vai para dentro do ninho, ele vai para casa, né? Quer dizer, esse espaço de natureza, que é a Manchete, que foi um espaço que meu pai criou, e por conta de uma filosofia de que é possível você viver como necessário, e ali dentro da Manchete, ele desenvolveu isso e nos educou com essa mentalidade, ao mesmo tempo em que fazia esculturas efêmeras, instalações, por uma simples intervenção estética que ele não sabia que estava fazendo. Eu costumo dizer que ele fazia isso como um pássaro canta. A gente está ouvindo um pássaro cantar, achando lindo, mas o pássaro não necessariamente precisa saber que a gente está ouvindo que ele está cantando. Ele está cantando por outro motivo, por uma excitação, por uma atração, por qualquer coisa, por defesa, né? Tem motivos dele, na vida dele enquanto pássaro. Mas
essa construção desse ambiente que meu pai chamava de sistema era uma construção que hoje a gente chama de sustentabilidade. Interessante na sua obra, não só no Sertania, não só em outras obras, é esse caráter imagético, né? A capacidade que a palavra tem de se transformar em imagem. Tudo pode ser transformado em imagem, mas é quase como uma imagética andante, vamos dizer assim, é quase como um cinema, né? Eu sempre disse, quando eu reouvi, né? Porque eu estava lá na igreja no dia dos 50 anos, eu estava lá ouvindo a Aparecida Silvino e a Delcio Viana, que tem que ser festejada. Nossa Sardinha. Todo o pessoal, e aquela beleza toda. Mas depois de, eu acho que 10 anos, né, Flávio? Não, 2004, não. 16 anos depois. 17 anos, né? 17 anos depois, Duas reouvindo, décadas. aí eu comecei a imaginar uma série de imagens. Na verdade, do ponto de vista imagético, do ponto de vista das imagens, esse trabalho já estava feito. Ele já estava todo concatenado. Era aquela luz a manchete, era a pedra lisa. É tanto que a gente fez tudo num dia. Pensando aí no sertão, a partir de uma estética do olhar. E essa estética do olhar, ela é construída, não é? Ela é construída historicamente, e aí nós temos diferentes ações e interpretações que se tem de um sertão que vai construindo essa estética do olhar de forma positiva ou negativa. E por muito tempo, você dizer que era sertanejo era você dizer que era miserável. Por muito tempo, você trazer as figuras do sertão como uma cangalha, você trazer as figuras do sertão como a própria fauna, a flora, era como se tivesse um viés depreciativo, porque por conta de uma construção estética de um olhar negativo sobre o sertão. Você falar de Caatinga era você falar de miséria, de pobreza, da falta de desenvolvimento, exato, da falta de desenvolvimento. E hoje, mesmo diante da situação de tecnologia, hoje a gente tem em tudo que é lugar a possibilidade de acesso ao mundo através da rede, né? Nacional, internacional, da rede mundial aí de computadores, mas nós precisamos, a partir de ações, a partir de projetos, a partir de propostas, fomentar essa releitura, né? Na verdade, não seria fomentar, porque já existem muitas ações nesse sentido, seria fortalecer essas ações de uma releitura, de um olhar sobre o Nordeste, de um olhar sobre o sertão, como um espaço que tem valor profundo, valor inteiro, por ele ser o que é, tanto valor, por exemplo, na época da chuva, onde a mata esverdeu os olhos, né? Como eu usei essa figura aí numa outra situação, mas também conseguir ver beleza nas folhas secas, farfalhando ao vento, conseguir ver beleza nos galhos ressequidos, gemendo com o vento, com o aracati, por exemplo. Então, tudo perpassa muito o modo como nós olhamos, e esse modo de olhar, ele é construído. E eu penso que os artistas, todos de um modo geral, mas os artistas de um modo especial, eles têm muito esse papel dessa ressignificação desse olhar, né? Porque no momento em que a gente olha de forma negativa para as nossas próprias origens, fica muito complicado você lançar outros olhares para o mundo, porque é um olhar cabisbaixo, né? Para você olhar para o mundo de cabeça erguida, você precisa ter esse olhar para dentro, primeiramente, de um modo afetivo, de um modo subjetivo, você conseguir ver beleza onde muitos não conseguem enxergar. A gente aprender a olhar os elementos que estão próximos da gente, né? Eu lembro que eu escrevi um livro chamado Titico Achou um Anzol, um livro para crianças.
que todos os personagens são personagens da Caatinga, Preá, Jaçanã, que são bichos lindíssimos, lindíssimos. Mas era um livro que eu achava que ia, assim, as pessoas iam se interessar por ele, e os comentários que eu recebia muitas vezes eram assim: puxa, você poderia ter colocado um esquilo, né? Porque um preá, os meninos vão saber o que é um preá, né? Então, nós temos um caminho a percorrer que é muito longe, que é muito distante. A nossa flora, ela não é classificada ainda, né? Você tem flores no sertão com cheiros especiais que não estão nos livros ainda de botânica, né? Então, é uma área muito... As pessoas acham que o sertão continua achando que é essa coisa seca, essa coisa abandonada, fim de mundo, porque não observa a quantidade de flores, a quantidade de bichinhos. Isso é uma coisa muito especial que a gente tem, mas como eles não estão classificados, como eles não estão nas histórias infantis, como eles não estão nos games, é como se eles não existissem. Agora, Flávio, e eu que não brinquei de coisa nenhuma dessas, porque eu sou um homem eminentemente urbano, né? Eu não sou do interior, eu não sou do sertão. Eu não brinquei de capotinho, não brinquei de nada disso. Mas seu pai A deve minha ter vindo do vida interior, é isso que eu seus queria dizer, avós, é e algo está muito dentro mais deles isso é profundo. transmitido, Marcos. Exatamente. Eu queria dizer que é muito mais do que isso. Tá certo que a vivência ela traz muitos elementos práticos e vivenciais que são muito importantes. Mas eu, por exemplo, a minha vivência era a oportunidade de ir nas férias para Aracati, para o interior, mas eu tinha meu pai, eu tinha meu avô, eu tinha minha avó, que vieram do sertão, né? Então, o que o Flávio colocou, que o Efigênio, o Samuel, que está no Sertania, né, que está nessa ressignificação, é você trazer artistas de lugares diferentes, né? Do sertão, da praia, e você A serra. da serra, né? E da unidade, né? E ter uma unidade, dizer, eu volto a insistir, né? As imagens coladas com a interpretação que a Efigênia deu, com a roupagem que o Mário deu na edição e com a música, com a literatura do Flávio e também na direção conosco, uma direção conjunta, porque eu estava filmando, a gente estava ali juntos, escolhendo imagens. As escolhas, elas tocavam muito nesse aspecto. E aí vem novamente a ressignificação, né? Quer dizer, a gente vai alimentando o nosso olhar, descondicionando o nosso olhar. Eu acredito que a cultura ela tem esse grande papel de descondicionar o nosso olhar. Quando Samuel fala, por exemplo, da trajetória dele, eu conheço um pouco a trajetória do Flávio, a trajetória da Efigênia. Se a gente for resumir, foi um trabalho, uma trajetória de ressignificações e de desconstruções do olhar, né? Cajueiro pequenino, carregado de flor. Eu também sou pequenino, carregado